Bom, pessoal, agora, tá? A gente vai para a nossa próxima pauta, que é, só um segundinho aqui, ergonomia sem mistérios, tá? Práticas, cuidados e novidades do SOC. E para isso, a gente chama o palco principal, nosso querido mestre Eduardo Marcato, tá? Ele, que também é aí nosso diretor adjunto da Abergo, vice-presidente da Abreste, e o Renan Pires, nosso Product Owner aqui do SOC. Vocês podem ter certeza que será mais uma aula. Meninos, bem-vindos, o palco é de vocês. Boa tarde, me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Edu, você também me ouve bem? Eu ouço bem. Ah, perfeito. Edu, você quer começar então? Aproveitar aí que a sua internet tá boa. Quer começar? Tranquilo? Pois não, você projeta os slides para mim? Projeto sim. Bom, só um segundinho. Já estão vendo? Só um segundo. Deixa eu só dar um play. Só um segundinho. Só um segundo, pessoal. Que ele está ativando aqui. Só um segundo. Acho que vocês estão vendo a outra. Só um segundinho. Tem um problema aqui. Vocês estão vendo essa telinha aqui. Bom, acho que agora foi. Bom, Edu, o palco é todo seu. Obrigado. Vou falar um pouquinho sobre essa relação da NR17 com a NR1 e as mudanças que virão a partir de maio de 26. Pretendo investir aí uns 20 minutos para a gente bater esse papo, falando de como avaliar as situações de trabalho, como usar esse instrumento importante de avaliação ergonômica preliminar e dar valor para ele, as questões de deixar a análise ergonômica do trabalho para condicionantes, né, depois que você realizou a avaliação ergonômica preliminar, e métodos científicos que estão aí disponíveis, validados no Brasil, para a gente realizar essa discussão. Próximo, por favor, Renan. Eu sou Eduardo, sou engenheiro industrial mecânico de segurança do trabalho, especialista em ergonomia. O ano que vem comemoro 30 anos de prestador de serviço na área de ergonomia e também fui funcionário de uma multinacional em Guarulhos por 10 anos, cuidando desse assunto. Depois disso, fiz MBA, mestrado e estou aí na estrada tentando ajudar os profissionais nessa questão do psicossocial. Por favor, Renan. Então, dentro desse cenário que temos aí nesse slide, precisamos estar atentos às questões legais, né? Muita gente está dizendo que temos que ir além do legal, mas eu ainda estou insistindo no mínimo, no óbvio, porque sem estes instrumentos, sem esta questão, nós colocaremos as organizações passíveis de notificação e multa e pior, né? Nós não conseguiremos demonstrar que há uma melhoria contínua nas condições de trabalho e, portanto, os trabalhadores estarão sujeitos a questões de saúde. Então, nesse slide é uma tentativa de resumo e ilustrar que a NR1 não é novidade nenhuma. Desde a ABS 8800, nós temos aí norma técnica para realizar gerenciamento de risco ocupacional, pela OSA 18001 e pela ISO 45001, todas elas com esse objetivo de melhoria contínua das condições de trabalho, e a NR1 se equivale a todas elas. Então, muita gente acha que a NR1 é novidade, na verdade, ela se equivale à ABS 8800 lá de 1996, então não tem novidade nenhuma.
basta a gente ler um pouquinho, né, estudar um pouquinho, vai entender o critério, o conceito estabelecido pela NR1 desde final de 19, que tomou, né, se tornou obrigatório em janeiro de 22. Dentro desse cenário também nós temos aí inventário de risco, plano de ação, PGR, avaliação ergonômica preliminar e assim por diante. Por favor, Renan. Falando especificamente de ergonomia, e esta é uma primeira questão mínima, né? Toda vez que nós falarmos de identificação de agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, temos que tratar isto dentro do campo da ergonomia, dentro da organização do trabalho. Não sou eu que digo, é a Abergo, né, desde a sua fundação, 43 anos atrás, e vou mostrar também publicações aqui da OIT, de outras entidades, reforçando essa questão. Então, quando surgiu a preocupação com o psicossocial no NR1, muitos dos colegas da área associaram esta questão com um sexto agente. Então, tinha o químico, físico, biológico, acidente, ergonômicos, aí inventaram um sexto agente. Ele não existe, ele está dentro da ergonomia, dentro da organização do trabalho. Além disso, temos que investigar as questões do físico, né? Levantamento de peso, esforços de empurrar e puxar, assim por diante, cognitivo, carga mental, raciocínio, memória, organização do trabalho, como eu já mencionei, e todos os aspectos da NR17. Então, mobiliário, ambiente, transporte de carga e assim por diante, equipamento, dispositivo. Então, a NR17 nos ajuda a investigar adequadamente o ambiente de trabalho. Eu vou demonstrar que o primeiro instrumento para isso é a avaliação ergonômica preliminar. Podemos seguir, Renan, por favor? Então, só para relembrar, né, a ergonomia tem esse objetivo de adaptar o trabalho às pessoas. Eu procuro substituir a palavra adaptar por conceber. Entendo que conceber é mais econômico, né? Invisto uma vez só e já tenho resultados satisfatórios, do que ficar corrigindo, adaptando, ergonomia de correção. Então, melhor conceber do que adaptar, mas fica aí a frase mais curta. A próxima, Renan, por favor. Além deste critério, né, conceito popular, né, adaptar o trabalho às pessoas, no Ministério do Trabalho e Emprego, em 2002, no Manual de Aplicação da NR17, a Visne, desde 94, menciona que ergonomia é uma arte e é necessário conhecer, saber, ter o conhecimento técnico-científico e o saber dos trabalhadores. Então, para praticar uma boa ergonomia, para identificar adequadamente fatores e agentes psicossociais, é preciso saber técnico-científico e saber dos trabalhadores sobre sua situação de trabalho. Podemos seguir? O campo de aplicação para todas as situações de trabalho, então, isso precisa ficar muito claro. Há uma confusão aí, porque a NR1 evita inventário de risco, plano de ação para determinados tamanhos de empresa, mas na ergonomia e nos agentes, os fatores de riscos psicossociais, é para todas as organizações e todas as situações de trabalho. Então, nós precisamos insistir de que a avaliação ergonômica preliminar é para todas as organizações, independente do número de funcionários. 1 funcionário, 5 funcionários, 50 mil funcionários, todas elas precisam atender a NR17. Pode seguir, por favor? A NR1, né, menciona claramente que para investigar as questões psicossociais, nós vamos, né, utilizar a NR17 através desse item. Eu não sei porque alguns profissionais estão fazendo confusão com esse tema, tratando o psicossocial de forma separada. Ela não é separada, ela não é por relatório, ou por diagnóstico, ou por avaliação psicossocial, mapeamento psicossocial. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, se tiver alguma dúvida sobre onde tratar os psicossociais, os fatores de risco, está claramente posto nesse item da NR1. Não há dúvida que é nos termos da NR17. Eu fico assustado com profissionais que levam, né, esses agentes ou fatores para outro campo, outro domínio, outra situação, e distanciam da NR17. E aqui está muito claro que é dentro da NR17.
Podemos seguir? Esse é o único slide de avaliação individual, na avaliação do indivíduo. Então, eu decido e devo realizar a avaliação do estado de saúde do trabalhador para quando ele for realizar trabalho em espaço confinado, em trabalho em altura, ou por decisão do médico do trabalho, coordenador do PCMSO. Então, só neste caso é que se faz a avaliação do indivíduo para saber o estado de saúde dele. Para a NR1, eu avalio a organização do trabalho, o ambiente de trabalho. Então, nós não podemos confundir avaliação psicossocial, estão vendendo isso por aí, né? Avaliação psicossocial do indivíduo para atendimento na NR1. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Avaliação psicossocial do indivíduo é para atender NR33, NR35 e, por decisão do médico, NR7. Para identificação dos agentes e ou fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, é NR17, avaliação ergonômica preliminar. Pode seguir, Renan, por favor. Aqui temos as 10 maiores notificações e multas no Ministério do Trabalho e Emprego em 2024. Ou seja, essa é a imagem, a nossa imagem enquanto prestador de serviço de saúde e segurança em relação a que o Ministério do Trabalho entende como qualidade do nosso serviço. Então, em primeiro lugar, ausência, deficiência em plano de ação, notificação e multa. Segundo lugar, sem PGR, ou seja, o Ministério do Trabalho, o auditor fiscal pede PGR, a empresa envia para PRA, ou seja, nem existe o PGR. E isso é de 2024, senhores e senhoras. Terceiro item, inventário de risco pífio. Quarto item, inventário de risco e plano de ação. O sexto item, e o que mais preocupa também, é a falta de integração, né? O PCMSO fala uma coisa, o inventário de risco fala outra coisa, a avaliação ergonômica preliminar fala outra coisa e elas não se conversam. Então, o governo está se preparando para fazer fiscalização digital. Estão chegando mais 855 auditores fiscais que serão treinados em auditoria fiscal online. Então, nós devemos ficar preocupados, né, como anda a qualidade dos nossos inventários e, principalmente, a partir de maio de 26, o quanto isso será tudo integrado com a avaliação ergonômica preliminar e a identificação dos agentes dentro desse instrumento. Por favor, Renan. Aí tem um exemplo de atuação, né, do auditor fiscal do trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho e denúncia ao juiz. Então, o juiz acatou todas essas denúncias do auditor e do procurador e multou a organização em R$ 150.000 por questões de ausência, né, PGR, que eles chamaram de fraudado. Então, há um PGR fraudado. Portanto, quando há uma suspeita de PGR fraudado, a empresa é multada em R$ 150.000 e, pior, o profissional que elaborou esse PGR em R$ 100.000. E 2 anos atrás houve um óbito, todo mundo sabia, a cidade sabia, o sindicato sabia, a empresa sabia, mas o profissional omitiu essa informação na investigação desse acidente no PGR, no inventário de risco, foi multado em R$ 100.000. Pode seguir, Renan, por favor. Aqui é um outro exemplo de multa, né? Muita gente está esperando multa do Ministério Público do Ministério do Trabalho e Emprego. Está aí um exemplo de multa de Ministério Público do Trabalho, que assinou o juiz. Eu acho que o Edu caiu. Bom, vou entrar aqui em contato com ele. A gente vai entrar em contato com ele. Acho que o pessoal aí da Aline, o pessoal já vai entrar em contato com ele. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui a apresentação que eu tinha previsto para vocês, beleza? Só deixa eu pegar aqui o projeto, porque, pessoal, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo aqui, tá? Ou melhor, antes de tudo, deixa eu me apresentar novamente para vocês. Eu me chamo Renan Pitts, tá? Eu sou Product Owner aqui no SOC já há cerca de 3 anos, trabalho já no SOC há cerca de 8 anos, e antes de eu trabalhar no SOC, eu também trabalhava com o SOC, em prestadores de serviço, consultoria e tudo mais. Então, se a gente for juntar tudo, já tem mais de 10 anos aí que eu estou trabalhando com o SOC, tá? Hoje eu atuo na parte ali de planejamento de produtos, tá?
onde a gente traz os novos desenvolvimentos ali para a fábrica, de acordo com a demanda que vem surgindo, tá? Meu objetivo aqui nessa apresentação para vocês é apresentar um protótipo referente à IP, que vai conectar justamente com tudo que o Edu vem falando aí, referente à parte de IP, ergonomia, fatores psicossociais. Edu, tá aí? Voltei, Renan. Voltou? Tranquilo? Consegue virar a câmera? Sim. Aí, fechou. Bom, Edu, é contigo. Estava falando com o pessoal um pouco da minha parte ali, me apresentando. Bom, cortamos essa parte, mas pode continuar de onde você parou, Edu. Depois eu continuo aqui a minha apresentação. Desculpa, esse Não tem slide problema. mostra que, independente de NR1 e multa do Ministério do Trabalho e Emprego a partir de maio de 26, o Ministério Público do Trabalho, em 23, já acionou essa rede de atacarejo no Rio de Janeiro e multou, né, solicitou ao juiz uma multa de 5 milhões. Então, não devemos esperar maio de 26 para atuar. Temos aí, né, alguns poucos meses para atuar em NR1, NR17. Essa é a mensagem para que a gente possa atuar preventivamente e não esperar a NR1 em maio de 26. Por favor, Renan, o próximo. Esse é o meu mapa mental. Eu posso deixar... Essa apresentação vai ficar disponível, né, Renan? Sim, a nossa ideia é disponibilizar ela, sim. É meu mapa mental que demonstra a interligação entre NR1, NR17 e NR7. Se a gente percorrer aí essas setas, vamos chegar no inventário de risco e no plano de ação, atendendo ao NR1. A partir do guia do Ministério do Trabalho, que está à esquerda no alto, né, percorrendo aí o cenário de ergonomia da Bergo, que traz o roteiro para avaliação ergonômica preliminar, e, portanto, chegando no inventário de risco, avaliando severidade e probabilidade. Assisti um pouco da palestra do Dr. Nicolau, do Dr. Alexander, eles mencionaram isso, né? Então é preciso avaliar severidade e probabilidade. E naqueles riscos mais preocupantes, estabelecer ações de melhoria e implantar essas ações. Os indicadores e o PCMSO conversando com todos os documentos. O próximo, Renan, por favor. Aqui está o trecho da NR17 que menciona a necessidade da avaliação das situações de trabalho. O próximo. A necessidade, né, de avaliação ergonômica preliminar. E aqui abre campo para métodos qualitativos, semi-quantitativos, quantitativos ou a combinação, inclusive em agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, para todas as situações de trabalho, para todas as organizações. Próximo, Renan. Estou acelerando porque o tempo é curto, viu, Renan? Está aí o dicionário, né, que menciona como realizar a avaliação ergonômica preliminar. Pode baixar gratuitamente no site da Bergo. Está de graça lá, baixa gratuitamente. Na página 35 vai encontrar um verbete sobre avaliação ergonômica preliminar. Seguinte. Aí é como se conversa a avaliação ergonômica preliminar com o inventário de risco. Então, eu identifico a atividade, o perigo, as circunstâncias, as lesões, possíveis lesões ou agravos, avalio a severidade e a probabilidade, verifico se há medidas de controle e, né, o risco residual. Então, a avaliação ergonômica preliminar precisa conversar com o inventário de risco e o plano de ação. Está aí um roteiro para essa conversa, essa integração. É mandatório, está previsto na NR17 e é passivo de notificação e multa. O próximo, Renan, por favor. Análise ergonômica do trabalho. A partir de janeiro de 22, basta a ter condicionantes. Então, avaliação ergonômica preliminar para todas as situações de trabalho e análise ergonômica do trabalho para estas condições. Eu interpreto essas condicionantes da seguinte forma. Como a NR1 é um sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho, equivalente a ISO 45001, OSA 18001, BS 8800, o sistema de gestão, a qualidade, o meio ambiente, a cada um ano e meio, a liderança convoca uma reunião de análise crítica do sistema de gestão. Então, nós vamos verificar se
determinado setor, área, posto de trabalho, situação de trabalho, necessita de uma análise mais aprofundada. Mas depois que eu fiz a avaliação ergonômica preliminar e depois que eu implantei as ações. Então, eu checo as ações, eu checo a implantação e os indicadores. Se eu sentir que há alguma área, posto, situação que precisa de mais aprofundamento, eu faço análise ergonômica no trabalho. Ou percebo que houve insuficiência, inadequação. Ou os indicadores do PCMSO, a partir do médico do trabalho, indicam a necessidade de aprofundamento. Ou por doença ou acidente. Então, estas são as condicionantes. Precisamos parar de realizar análise ergonômica do trabalho generalizadamente. Nós precisamos fazer avaliação ergonômica preliminar e deixar a análise ergonômica do trabalho para uma situação de aprofundamento mais à frente. Por favor, Renan, como é que está meu tempo? Tem uns 4 minutos aí, Edu, até eu comer a parte. Ok. Então, esse é um slide que compara a atual NR17, janeiro de 22, com o manual de aplicação da NR17 e os passos necessários para demonstrar aprofundamento. Enquanto a avaliação ergonômica preliminar tem 6, 7 passos, aqui a gente encontra 12 passos do lado direito. Então, essa é uma diferença de aprofundamento. Enquanto a avaliação ergonômica preliminar eu faço em 6, 7 passos, a análise ergonômica do trabalho em 12 passos, coincidindo com o atual texto da NR17, que menciona a análise ergonômica do trabalho. Próximo, Renan. Vamos acelerar para terminar. O livro que nos ajuda, livro de cabeceira, para entender o que é análise ergonômica do trabalho aprofundado. Este é um livro de autores franceses. O termo análise ergonômica do trabalho foi cunhado por autores franceses. Nós precisamos aprender ergonomia francesa para realizar análise ergonômica aprofundada. Uma outra referência é o manual de aplicação da NR17, para entendermos finalmente o que é uma análise ergonômica do trabalho. Vamos em frente. Quais são as lacunas, né, Renan? Nós vamos parar definitivamente de chamar esses relatórios de laudo ergonômico. É um absurdo a gente encontrar colega da área cotando, solicitando, realizando o laudo ergonômico. Nunca existiu esse documento. E a partir de janeiro de 22, há a avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica do trabalho. Não existe laudo ergonômico. Gente, vamos parar de chamar documento, relatório, né, de ergonomia como laudo ergonômico. Não existe esse termo. Marcato, mas e a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho chama do que quiser. Para atendimento NR17 e NR1, ou é a avaliação ergonômica preliminar para todas as situações, ou é a análise ergonômica do trabalho para situações específicas. Temos duas oportunidades de avaliação ergonômica preliminar dentro do PGR, direto no PGR, junto com químico, físico, biológico, acidentes, e claro, ergonômico, ou em documento próprio, um instrumento próprio, um relatório chamado avaliação ergonômica preliminar. E a praia do Renan é software, né, Renan? Você está aí trabalhando há muito tempo em software. Então, no software, e por exemplo, o SOC, né, que estamos aqui nesse evento, vai facilitar a nossa vida nessa integração de ergonomia com inventário de risco, plano de ação e assim por diante. Desculpe, Renan, a queda aí no meio do caminho, eu fico aqui à disposição para a gente interagir. Obrigado pela oportunidade. Que isso, Edu, mais uma vez obrigado. Cara, foi uma aula sua aí. Obrigado aí por tudo mais uma vez. O senhor é fera demais, sou fã do senhor, o senhor sabe disso. Bom, mas aproveitando agora o pouco tempo que temos aí restante, vou apresentar para vocês agora, pessoal, o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar e começar a compartilhar. Na verdade, já está atualizando aqui. Como eu havia falado para vocês anteriormente, com a chegada do psicossocial, a gente do SOC quer dar uma remodelada no que a gente entende aí como a IP do sistema, tá? Vocês estão conseguindo enxergar tranquilo aí minha tela? Acho que sim, né? Bom, a gente quer dar uma remodelada na nossa AIP, tá? Hoje o SOC ele tem uma IP, tá? A gente sabe das oportunidades de melhoria que esse módulo tem. E baseado nessas oportunidades de melhoria, eu gostaria de apresentar para vocês um projeto, tá? Que foi construído aí a algumas mãos, tá?
Teve participação de algumas empresas, alguns prestadores de serviço que apoiou a gente em algumas decisões que foram tomadas aqui. Também teve alguns SESMITs que nos auxiliou em algumas sugestões ali de desenvolvimento. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um conceito final de tudo o que a gente conseguiu identificar ali como necessidade para aperfeiçoar o nosso módulo de AIP e análise ergonômica para vocês, tá? Então, nosso objetivo hoje, tá, é disponibilizar uma tela parecida com essa, tá? Lembrando que isso aqui é um protótipo. E o nosso usuário, né, o nosso ergonomista, ele vai poder adicionar uma nova atividade, tá? A análise dessa atividade, ela vai ser dividida ali em cerca de 4 a 3 passos, tá? Incluindo identificação, avaliação ergonômica em si, que é o questionário, a geração de plano de ações, tá? E também a conclusão final do ergonomista, tá? Então, o que o ergonomista ele vai conseguir fazer? Bom, primeiro de tudo, ele vai identificar aonde essa atividade ela ocorre, tá? Então, ele vai selecionar ali a unidade, o GHE, o setor, o cargo, e vai dar um nome para essa atividade, tá? Então, aqui a gente está colocando o nome de cortar frango, né? Só um exemplo. E ele vai poder descrever essa atividade com maiores detalhes, tá? Bom, e descendo aqui mais um pouco, a gente também vai conseguir registrar os turnos em que essas atividades ocorrem. Então, por exemplo, olha, Renan, os funcionários, né, desse GHE, desse cargo, enfim, eles fazem a atividade durante 1 hora, param durante 10 minutos, depois trabalham mais 1 hora, enfim, faz ali a pausa térmica, o intervalo da troca de uniforme e tudo mais, vai ser possível vocês registrarem dentro da nova EP do SOC. Beleza? E como eu disse, a nossa ideia é seguir esse cadastro por etapa, tá? Então, se vocês repararem, aqui em cima a gente tem a parte da avaliação ergonômica preliminar, tá? E aí, quando a gente chega na parte de perguntas e respostas. Então, é como se fosse um checklist, tá? Que o usuário, o ergonomista, ele vai responder referente à atividade ali, nesse caso, a atividade de cortar frango que a gente está cadastrando, tá? Essas perguntas e respostas, o SOC já vai disponibilizar um modelo para vocês, tá? Pensando na agilidade em que vocês vão aplicar essa funcionalidade na operação de vocês, mas se vocês quiserem, vocês vão poder fazer as próprias perguntas de vocês, tá? E também possibilitar as próprias respostas ali fixas, né? Que o usuário vai poder registrar. Então, aqui a gente tem, né? Como o Edu muito bem falou, a gente tem a parte de postura e movimentos, a gente tem a parte aqui de esforço físico e carga muscular, a gente tem aqui a parte de ritmo e organização, tá? Temos aqui todas as seções, mobiliário e equipamentos, e lá no final a gente tem já a nossa o assunto do momento, né? A avaliação dos fatores psicossociais. Então, o SOC ele vai entregar para vocês um modelo fixo ali de perguntas, tá? Que vocês podem alterar com o tempo, tá? Então, Renan, essa pergunta não faz sentido aqui para minha organização. Vocês podem retirar e fazer a pergunta da forma que vocês quiserem, tá? O que a gente vai conseguir fazer aqui? Primeiro, vocês vão conseguir aplicar valores de criticidade em cada resposta. Então, por exemplo, o trabalhador permanece por longos períodos em pé ou sentado sem alternância? Se eu clicar aqui que sim frequentemente, percebam que a gente vai aplicar um nível de criticidade. E cada resposta vai ter ali o seu nível de criticidade configurada por vocês, tá? Pelo ergonomista de vocês. E no final, a gente vai dar um resumo para vocês de quantas criticidades a gente tem, para vocês conseguirem aplicar ali qual que é a criticidade final da atividade. Nesse caso, né, a nossa atividade de cortar frango. Vocês vão poder aplicar uma conclusão, tá? Nessa análise aqui de postura e movimentos, e para cada uma das sessões que vocês vão ter ali disponíveis. E como o Edu falou, né? E também, como a gente veio vendo aí, até na palestra ali do Gustavo, né? Do Nicolai. A gente também vai poder aplicar a parte de probabilidade e severidade. Então, o que vocês podem fazer, vocês como usuário SOC?
vocês vão poder criar uma matriz exclusiva para utilizar dentro da IP agora, tá? Ou, se vocês quiserem, vocês também vão poder utilizar a própria matriz do PGR. Então, imagina que hoje vocês fazem ali toda a análise do PGR, né, com uma matriz, essa mesma matriz vocês vão poder utilizar aqui. E o mais interessante, vamos imaginar aqui que foi identificado pelo ergonomista que posturas e movimentos gerou ali um determinado risco, né? Vocês vão poder vir aqui em vincular risco e associar os riscos ergonômicos lá do PGR aqui dentro. E aí a gente vai começar a fazer a nossa AEP, né, a nossa análise ergonômica, de fato conversar com o PGR. Então, nosso objetivo é começar a transformar tudo isso em uma coisa só. Então, a análise que vocês fazem lá ergonômica, isso vai poder refletir lá no PGR, tá? E uma coisa importante também, só para não deixar passar, né, é que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, aqui. A gente também vai possibilitar vocês a carregar imagens, tá? Então, hoje a EP do SOC, ela não permite, né, que você carregue uma imagem e imprima esse documento. Nosso objetivo é permitir que vocês consigam carregar imagens, colocar uma descrição e imprimir um documento no final. Então, no final você vai poder gerar uma EP de uma unidade com todas as atividades que você cadastrou e com todas as imagens que vocês anexaram. Beleza? Seguindo, que o tempo é curto. Uma outra funcionalidade que a gente também está disponibilizando aqui é o item de salvar rascunho, né? Qual que é o nosso objetivo com esse item de salvar rascunho? A gente sabe que esse cadastro ele é um cadastro um pouco longo. Então, vocês tentarem fazer todo o cadastro de uma única vez, pode ser que fique um pouco moroso ali para o usuário, né? Então, a gente está disponibilizando aqui a parte do salvar rascunho. Conforme vocês forem evoluindo o cadastro, vocês podem ir salvando ele como rascunho e no final desse cadastro, vocês podem salvar e aí sim essa atividade ela vai ser efetivada ali dentro do documento de vocês, tá? Então, essa possibilidade do salvar rascunho é uma novidade aí que a gente está trazendo, tá? Bom, conforme vocês forem cadastrando ali a EP de vocês, o ergonomista ele vai entender qual é a criticidade daquela atividade. E baseado nessa criticidade, ele vai poder gerenciar um plano de ação sobre essa atividade. Então, por exemplo, vamos supor que essa minha atividade, o ergonomista viu que precisaria fazer uma atividade ali na parte do corte. Ele vai poder criar esse plano de ação, tá? E associar ele à avaliação ergonômica, associar ele à AEP, tá? E aí, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder criar essa ação e também vincular uma ação existente do PGR. Lembra, né? Nossa ideia é fazer com que os dois módulos se conversem, tá, pessoal? E ainda, aqui na parte de plano de ação e conclusão, o usuário vai poder finalmente aplicar ali uma probabilidade e uma severidade final, que vai ser aplicada ali à atividade, tá? Também associando ali a parte de conclusão e recomendação, tá? Por final, a gente também tem aqui a parte de assinaturas, onde o ergonomista vai poder assinar essa AEP, tá? O representante ali da segurança do trabalho, o funcionário que foi utilizado como exemplo, também vai poder fazer alguns tipos de assinatura, tá? Futuramente, o que a gente também tem ali como previsão, tá? O Edu ele falou um pouco sobre a parte do psicossocial, né? Sobre a avaliação do funcionário. A AEP ela vai avaliar o ambiente, tá? O nosso objetivo aqui com o psicossocial é avaliar o ambiente. Hoje, só que ele já tem a parte de questionário que permite a gente fazer a avaliação do psicossocial através de um formulário digital. Um dos nossos objetivos também, ainda com a nova AEP, é fazer com que essas informações se conversem. Então, caso vocês queiram utilizar uma AEP que foi tratada como questionário para um funcionário, nosso objetivo é trazer para cá também esse preenchimento, tá? Bom, e para fechar aqui, tá? O que a gente espera também ali no final, tá? O usuário que for administrador ali da ferramenta, né, da AEP, a gente tem por objetivo
permitir que vocês controlem como que essa informação fica dentro do sistema, tá? Então, como eu disse, vocês vão poder criar as perguntas de vocês, vocês vão poder aplicar a criticidade na resposta ali de cada pergunta, tá? E a gente está disponibilizando um acesso exclusivo para a configuração dessa tela, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Que está localizado aqui no canto direito, tá? Então, os usuários, eles vão poder determinar como que vai funcionar as regras dessa tela, tá? Então, Renan, eu quero que a minha jornada do trabalho seja obrigatória, né? Vocês vão poder vir aqui e vão poder marcar e definir essas regras. Hoje a gente tem ali, né, as telas de parâmetro e tudo mais. Essa tela, ela vai ter uma configuração exclusiva, tá? Exclusiva dela, não vai se misturar com parâmetros gerais, parâmetro da empresa principal, etc. Tá? Então aqui a gente vai poder definir quais são os campos obrigatórios, tá? A gente vai poder definir, por exemplo, qual matriz de risco a gente quer utilizar, tá? Então, lembra que eu falei? A gente tem, né, lá a nossa matriz do PGR, e o SOC vai disponibilizar também uma matriz para vocês, tá, pessoal? Lembra que eu falei? A nossa ideia é deixar isso mais fácil de implementar dentro da operação de vocês. Então, só que ele vai disponibilizar uma matriz, tá? Mas, se vocês quiserem utilizar a matriz de vocês, ou alguma outra matriz exclusiva para a parte de ergonomia, vocês podem vir aqui e fazer esse tipo de configuração. Percebam que vocês não vão sair dessa tela para ir para uma outra, vocês vão conseguir fazer tudo em uma única tela, tá? E caso vocês queiram utilizar a personalização antiga da IP, vocês também conseguem, tá? E para finalizar, que o meu tempo aqui também já está acabando, aqui no canto superior direito, no canto superior esquerdo, desculpa, a gente também vai ter o item de perguntas e respostas, tá? Então a gente não vai mais fazer as perguntas e respostas por meio da personalização padrão do SOC, tá? A gente quer fazer com que as configurações fiquem exclusivamente dentro dessa tela, tá? E aí aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vocês vão poder fazer essa configuração, tá? De qual é a pergunta que vocês querem fazer, qual a resposta que vocês querem aplicar. Vocês vão poder aplicar ali criticidade, vão conseguir ver como que está ficando a pergunta ali para o usuário final, tá? Bom, acho que a Aline já apareceu aqui, meu tempo já está nos últimos, tá, pessoal? Mas a nossa ideia é basicamente essa, tá? Dessa IP. No final, vocês vão conseguir gerar um relatório em PDF ali para documentar, né, o que foi feito, e também gerar relatórios em Excel, estatísticas e tudo mais. Também temos como objetivo disponibilizar dashboards para essa tela. E, em resumo, acho que é isso. Aline, me ouve bem? Te ouço, Renan. Muito obrigada, tá? Está sendo sensacional. Agradecer aí também, né, nosso mestre Eduardo Marcato, que mesmo com a agenda sempre tão concorrida, prontamente sempre nos atende aí para trazer o que há de melhor para toda a comunidade SOC, para toda a comunidade de SST. E, Renan, muito obrigada aí pelo que há por vir, tá? Nós temos aí o chat, está com bastante questões, mas, pessoal, fiquem tranquilos, a gente também está organizando todas para depois prontamente tá respondendo aí para vocês, tá bem? E, Renan, obrigado, tenho certeza que 2026 também aí será nosso. Essas questões da ergonomia aqui também para o SOC, pode ter certeza que teremos outros encontros para ir aí a fundo de tudo que você está trazendo para nós, tá bem? Obrigado, Aline. Abraço. Tchau, tchau.